Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Que alegria imensa ter você aqui para esse momento. Mais um encontro transformador aqui no nosso podcast. Mais uma edição desse podcast que tem sido aí de um bom alcance visual. Bom, eu sou o pastor Wilson, pastor aqui na IPC RG, e hoje a nossa mesa está posta aqui, um banquete espiritual que vai direto ao cerne do que significa ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é claro que essa nossa conversa não seria a mesma sem a presença desses jovens ilustres aqui. Olá, pessoal. Eu sou a Carla. Eu sou o Ian. Eu sou a Lídia. Muito bom. Então, com corações atentos, mentes afiadas e aquela perspectiva jovem que aterriza a nossa teologia no chão e dialoga muito bem com todos aqui. Bom, onde as coisas vão direto aqui, onde elas acontecem mesmo, que é na vida como ela é. Então pegue a sua Bíblia, pegue também o seu café aí, vamos começar, né? Vamos direto aqui ao ponto, falando sobre mansidão. Bom, eu começo a pensar sobre mansidão assim, e parece que alguma coisa de fraqueza, alguma coisa de um caráter frágil e tudo. Começar aqui já desmistificando esse que é bem crucial. Biblicamente, o que a gente pode pensar que é mansidão? A gente tem muito essa ideia, né, de que a pessoa mansa é aquela pessoa que tolera qualquer coisa, que não sabe se posicionar, ou que é muito tímida, muito boazinha, né, que não toma um partido das coisas, mas se deixa levar, né, pelos outros. Mas esse conceito, né, de que a gente tem de manso, na verdade é um conceito errado, né? É um conceito deturpado, né? Certo. Porque a mansidão por si só, ela não é o fato de ser bonzinho, não tem a ver nem com a personalidade de cada um, com o temperamento, nada disso, né? Na verdade, a mansidão, ela é resultado da obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Não é apenas um adjetivo, né? Assim, simples de você denominar uma pessoa. É verdade. E por que nos nossos dias hoje, por que alguém desejaria ser manso, por exemplo, né? Nós estamos num contexto em que tudo grita para você ser assertivo, você ser forte e tal. Você já desejou esse traço de caráter de ser manso? Ian? Que nem a Carla falou, a mansidão, ela é um pouco diferente de você ser calmo, né? Na verdade não é pouco, é muito diferente de você ser calmo. Então, quando a gente pensa em mansidão como algo relativo a ser calmo, a gente normalmente não quer isso, porque parece que as pessoas vão montar em cima da gente, né? Vão dominar a gente nesse sentido. Mas é muito pelo contrário, essa ideia de mansidão. A ideia de mansidão, quando a gente aprende do que Jesus está dizendo para nós, é justamente esse controle da, da potência que a gente tem, né? De estourar, mas também de ser apático. E, e aí, quando a gente aprende isso de fato, que a gente quer essa virtude. Tanto é que, dentre as 4 virtudes cardeais, que a gente até falou no outro podcast, um deles é a temperança, e tem muita relação com a mansidão, né? A temperança que é relacionada com a mansidão. Então, o que Jesus ensina pra gente não é basicamente a gente ser calmo, até porque Jesus teve momentos em que ele foi firme, em que ele foi mais intenso, mas manifestou e demonstrou a sua mansidão, aquele seu controle de agir perante a justiça que deveria ser feita, né? E aí a gente consegue traduzir, então, a mansidão, juntando essas duas falas, como uma constante reação que a pessoa mansa, né, que ela demonstra ter, tanto nas adversidades que acontecem com outras pessoas, mas também na nossa própria relação com Deus, né? Porque o caráter do manso, ele reflete nessas duas vias, tanto da convivência com as pessoas, mas também na nossa vida diária com Deus. É verdade, que coisa boa. Dialoga com a vida com Deus e a vida prática aí. Lídia, o que você soma também mais para nós sobre? A mansidão, acho que é agir como Cristo, né? Temos que ser firmes, na verdade, vai ser suave no trapo. Então, a mansidão é ter controle sobre suas próprias emoções, assim, né? Não é agir calmo e deixar as pessoas passarem por cima, mas é tipo, você ter um equilíbrio, assim, entre as emoções e conseguir passar a mensagem de Cristo. Muito bom. E aí, você estava até falando das virtudes cardeais, é como que uma escada, né? Eu acho que vai subindo cada degrau, na medida que nós vamos vendo as bem-aventuranças, é como essa escada aí, né? E aí, até a segunda pergunta nossa aqui
ela fala para nós explicarmos como os traços de caráter das 3 primeiras bem-aventuranças se identificam, né? Isso, né? Edificam, né, sobre os outros. Então, como essa escada aqui e nós também esse degrau da mansidão aqui. Como é que você acha que dialoga aí o fato de ser começando lá de pobre de espírito? Como é que a gente pode ir chegando nessa escada até chegar em mansidão aí? Você já pensou nisso? A gente tem uma. A gente tem tudo que a gente tem falado até agora, tem construído um padrão de vida que nós devemos viver, né? Só que o padrão que parece que Jesus ele traz pra gente é a ideia de um reconhecimento do que somos, que leva a um choro, que leva a gente depender de Deus. Tem toda uma conexão que Jesus traz e que neste ponto que a gente fala sobre a mansidão começa a ser uma virtude em nós que não só batalha com a nossa percepção de quem Deus é, mas parece que começa também, junto com o choro e tudo mais, a batalhar com quem nós somos, né? Nós não queremos ser frágeis, nós não queremos ser ou parecer fracos, nós não queremos parecer calmos em momentos que precisam de firmeza e nós também não queremos parecer irritados em momentos de ternura, onde precisa de calmaria, né? Então, Jesus ensina pra gente que existe uma briga com nós mesmos, mas que nós precisamos buscar naquele ser externo, aquele que tem a essência da mansidão. Então, a gente constrói uma escada em relação a isso, mas a gente precisa aprender com alguma referência. Porque é até interessante pensar que nós, como seres humanos, somos dotados de potência, né? Nós temos a potência de ser irritadiços, nós temos a potencialidade de ser apáticos, e Deus, ele tem o caráter, o atributo que nós devemos preencher nessa potência. E não é esses extremos que Jesus ensina pra gente. Jesus ensina pra gente justamente o meio, a virtude ideal, que se conversa com aquela batalha intelectual que a gente tem, que é a batalha de reconhecer quem nós somos, a pobreza que nós temos. Jesus também ensina pra gente que isso nos leva a um choro, mas um choro que limpa o nosso orgulho, né? Que tira aquela híbris que a gente falou aí nos podcasts. E também aquela batalha que a gente tem de não ser irritadiço de um lado e nem ser apático de outro, mas batalhar contra nós mesmos buscando essa mansidão. E tudo isso resulta numa imitação de Cristo, mas não só isso, resulta também em mostrar para o mundo o quão desvirtuado ou quão desviado eles estão desse meio, né, desse ideal. Porque se você vê no trânsito, né, no cotidiano que a gente tem, as pessoas são demasiadas irritadas. Xingam por besteira. E aí, só um corte aqui, Ian, que é interessante o que você falou, porque às vezes a gente quer tratar com a pessoa e a gente já começa dizendo lá no fado que ele precisa ser manso lá. Só que como nessa escada, não dá pra gente pular os degraus, né? Exato. E aí eu achei que você tocou num ponto, assim, crucial mesmo, que é essa ideia dessa maturidade espiritual, que vai ver que não nasce no esforço humano, né, cara? Olhando, né? Porque começando pelo choro é justamente quando você quebra o esforço humano, né? Sim. Só o pobre de espírito vai chorar pelo seu pecado. E só reconhecendo o seu pecado, você vai buscar a Cristo, né? Buscar ser igual a Cristo. E esse desejo da gente ter um caráter que se assemelha ao de Cristo, ele vem do quebrantamento. Quebrantamento, É exatamente isso. E é tão maravilhoso pensar o que você falou agora, Carla e Lídia, porque nós estamos na época dos filtros, né? Que a gente sempre põe uma máscara ali, né? É difícil a pessoa apresentar como ela é, né? Por essa dificuldade, vocês aqui colocam a primeira foto da selfie, já coloca lá na rede social, não? Chega umas 30. Umas 30, né? A gente quer achar ideal, a gente vai criando uma máscara e até tinha aquela piadinha, né? Você coloca a foto real aqui, porque você se perder, e não sabe nem quem procurar, né? Porque tem aqui, né? E é interessante porque começa justamente, né, Lídia, tirando essa máscara, né? Tirando o filtro. Porque quando vai falar, e aí é interessante de volta lá nesse primeiro momento, nessa pobreza de espírito e desse autoconhecimento, é você tirar a sua máscara. Né? E aí a Bíblia fala em outros lugares, você não pensar no que convém e tal, porque vai realmente nua e crua, até que o Ian usou no último podcast nosso, falando sobre até da nudez diante de Deus. Né? Exatamente, tirou.
E se não começar aqui, você fala, mas você tem que ser mais manso. Não vai adiantar, né? Porque você está querendo que um leão ali vire. Como é que chama quem come só alface, verdura aí? É vegano, né? Porque a natureza continua lá, a natureza pecaminosa, né? Exatamente. Então, eu achei que é interessantíssimo isso, né? Ela não nasce do esforço humano. Mas é justamente quando você percebe que você não tem esse esforço humano, não tem essa força, né? E aí entra naquele aspecto de Sócrates que você falava, do estar no meio ali, né? Não dos extremos, não é isso? Isso, a gente tem o livro que Aristóteles escreveu da Ética Nicomaqueia, ou a Ética Nicômaco, que ele apresenta a teoria dos extremos e ele vai dizer que aquilo que é bom, aquilo que é o nosso alvo a ser buscado, é aquilo que está no centro. Então a gente tem os extremos da irritabilidade por um lado e da apatia pelo outro. E o centro dele seria a mansidão. Até uma ideia dessa irritabilidade, ela não é também só o termo que a gente usa hoje em dia, mas ele traz um pouco pro lado daquela potência humana, aquele ímpeto humano de querer fazer as coisas, né? Então você controlar aquilo, na visão de Aristóteles, é o ideal, é o centro ideal. Mas a gente também não pode esquecer que esse centro que é apresentado por Aristóteles, que é uma ferramenta que a gente usa também para compreender quem nós somos, né? Foi muito bem sistematizado, também é uma coisa que, depois de reconhecer quem nós somos, depois de chorar pelos nossos pecados, reconhecermos que nós somos humildes, começam os frutos, né, em nós. E Gálatas 5:22 vai falar sobre os frutos do Espírito que são manifestados em nós. Então nós temos a longanimidade, a bondade, a temperança, a mansidão, e aí toca justamente nesse ponto, né? Então, não só é uma busca, né, como também é um fruto que conversa com as demais partes dos ensinamentos de Jesus, de Paulo, para a nossa vida, aquilo que a gente deve buscar, né? O equilíbrio das coisas, mas tendo essa visão sistemática, lembrando que isso é um fruto que, na nossa escada, é manifestado pelo Espírito Santo em nós, né? Muito bom. Até tinha um costume antigo da época, né, uma classificação, que dizia que é como um animal selvagem e quando ele é domado. Né? Não é que ele ficou molenga agora, que perdeu a força, que ele não é capaz, né? Não é isso. Só que tem agora ele é domado, né? E é interessante porque quando você, como servo de Deus, tem todo esse processo, você está subindo os degraus aí dessa escada, então não é que você vai ficar justamente como apático, ali o passivo para tudo, não. Você tem a mesma força, os mesmos dons, até o mesmo rompante às vezes, mas agora você tem um domínio, você tem um Senhor agora, né? Exato. Você tem um Senhor sobre a sua vida, e esse Senhor é o próprio Jesus Cristo. E é só um parênteses, né? Eu não vou me lembrar onde está escrito, acho que o senhor talvez lembre, da armadura da Efésios 6. fala sobre a nossa armadura, né? A fé, a espada da nossa verdade. Aham. E a gente tem todos esses atributos da armadura e o caráter do soldado, você soldado. assim, que de fato é esse controle, né? A Aham. mansidão. Então é interessante pensar nessa imagem. As imagens, quem era muito bom de fazer essas analogias era Calvino, né? Ele fazia umas analogias fenomenais que ajudam o nosso cérebro a guardar as informações. Então a gente pode parar para pensar ou refletir que a gente tem todas essas partes da armadura, né? A couraça da justiça e tudo mais, e a mansidão ser esse caráter de quem veste essas armaduras, né? E é tão interessante isso aí que você levou para esse ponto aí, Ian, porque você imagina um soldado, mas que ele não tem esse domínio e ele tem armas, ele é um problema. Vai fazer loucura. Vai fazer loucura, né? Ele vai fazer loucura. Então, a importância, você tem todas essas armas, você tem que ter esse caráter transformado da mansidão sob esse domínio do Senhor, né? Justamente para que você não faça bobagem. Então, é muito interessante que você colocou aí. E aí é interessante, cara, você tem a Bíblia fácil aí? Porque aqui nos leva exatamente ao texto de Romanos 8:28, que a gente sabe de cor, mas vamos lê-lo aqui. Né? Esse é um texto maravilhoso, né? E a gente sabe de cor, mas vamos ler aqui Romanos 8, versículo 28. Eu amo esse texto aqui, eu amo esse texto. Né? Romanos 8:28. Então, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso, e mantém aberto só um pouquinho aí, cara, porque esse texto, até conforme o livro do Diário Blitz apresenta pra gente, e ele fala sobre esse bem, né?
e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aí vamos pensar nessa ideia. A gente pensa no bem, a gente pensa talvez em bênçãos, numa cura, né? Mas aí ele leva para o versículo 29. Olha aí o versículo 29, por favor. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é interessante porque todas as coisas cooperam. Mas não é para o nosso conforto, para a bênção, mas coopera para nós sermos conformes Isso. à imagem de Cristo. E é interessante quando você começa a olhar para as bem-aventuranças, tudo isso vai cooperando para o nosso bem, vai para nos transformar cada dia mais conforme a imagem de Cristo Jesus, né? E quando essa verdade desce mesmo, tem um assentamento em nosso coração, então a emoção, a mansidão, né, melhor dizendo, ela deixa de ser uma reação emocional e passa a ser uma postura realmente espiritual, né? Uma postura espiritual de quem somos, né? Sim, até o autor, o Jerry Bridges, né, no capítulo do livro, ele fala que a mansidão que nós temos, né, para com Deus, ela se divide em 2 tópicos. O primeiro é da gente ser responsivo à palavra de Deus, então da gente ouvir a palavra de Deus e colocar em prática no nosso dia a dia, e aí isso entra com o que o Ian falou, da gente saber que o Espírito Santo, ele vai ser o responsável por fazer essa transformação na nossa vida, essa transformação profunda, para a gente ter esse caráter mesmo manso, né? Que é um fruto do Espírito, é algo que a gente tem que diariamente ali cultivar para a gente realmente apresentar. Mas o outro tópico é que essa mansidão também é a gente ser submisso à vontade de Deus. Então, entender o que é a providência divina, né? Entender que Deus, ele não só governa todas as coisas, mas ele orquestra todas as situações para que a gente se assemelhe mais a Cristo a cada dia. Então, por muitas vezes nós passamos por várias situações no nosso dia a dia que a gente não compreende, mas que todas essas situações, na verdade, elas estão nos moldando para que nós tenhamos o caráter de Cristo, né? Até a gente comentou no podcast passado que o nosso exemplo, ele é perfeito, né? Então, a gente vai alcançar a perfeição? Muito provavelmente não, porque nós somos pecadores. Claro que na Terra não. Não alcançaremos. Mas, enquanto nós buscarmos a perfeição, nós estaremos vivendo de acordo com o Cristo quer que nós vivamos. E aí, dessa forma, nós teremos um caráter manso. Então, e é justamente o versículo que é muito mal interpretado, né? Quantas frases no Instagram, a gente já não viu no Facebook, das pessoas falando tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como se, na verdade, só porque você é cristão, ou você acredita em Deus, que todas as coisas vão dar certo. Mas aí o versículo 29, ele vem mostrar pra gente que, na verdade, o que esse versículo quer dizer é que todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, elas estão acontecendo para nos moldar, elas estão cooperando, né, para que a vontade de Deus seja feita, que é moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. É verdade. E como uma coisa puxa a outra, né? Porque aí às vezes tem as dificuldades. Deus não vai livrar da tentação, da provação, não vai livrar da enfermidade, porque aquilo vai trabalhar em nós para nos moldar mais a imagem de Jesus, né? Então não pode tirar aí do contexto aqui. Eu até anotei, pastor, que eu achei muito interessante o trecho do livro, que ele coloca uma aplicação prática, né? Que o autor, ele fala que quando ele passa por uma situação muito difícil, que ele não tá entendendo o que tá acontecendo, por que ele tá passando por aquilo, e a nossa primeira reação muitas vezes é murmurar ou questionar Deus, né? Ou ficar se perguntando por que a gente tá inserido naquele contexto. E aí ele fala que desses momentos ele para e ele ora da seguinte forma: Deus, este é um momento muito difícil que estou passando, mas eu sei que o Senhor me prometeu 2 coisas. Uma é não me desamparar, e outra é usar essa circunstância para me conformar mais à imagem de Cristo. Então me ajude a passar por essa situação para que eu possa dessa forma ser moldado à imagem de Cristo. Isso me lembrou um livro também que eu vi há muito tempo, que comentava de uma oração que o autor fazia, que era bem interessante e casa com isso que você falou, que era assim, a oração dele, né? Sou arco em suas mãos, Senhor. Não me estenda muito, porque eu posso quebrar. Aí, vírgula. Me estenda muito, Senhor, porque e daí se eu quebrar? É melhor que eu quebre, né? Porque eu desfaço aquilo que eu sou pelas mãos do próprio Deus.
Então, a ideia de que Deus, ele realmente mostra quem nós somos e quem nós somos deve ser quebrado, né? Deve ser quebrado. Deve ser quebrado porque Precisa ser quebrado. precisa ser quebrado. E vai casar com os outros temas que a gente vai falar, né? Por exemplo, a misericórdia que vem em seguida. Isso também tá tudo muito ligado com a questão de como Deus nos ajuda a nos formarmos melhores e mais parecidos com Ele mesmo. Muito bom. É interessante pensar sobre esses assuntos todos, né? Olívia, eu quero passar a bola para você agora, que aí vai ser dentro dessa ideia de mansidão e também aí vem a questão de perdão, né? Porque perdoar, e às vezes são coisas que parecem imperdoáveis, né? Quase todas, né? Você tem que perdoar alguma coisa, parece imperdoável, né? Você não acha meio ali, é imperdoável isso que a pessoa fez comigo. Mas é interessante que quando nós estamos subindo essa escada, né, cada vez mais, sendo trabalhados aqui, aí nós temos que lembrar que Cristo nos perdoou, né? E o manso, né, que ele era, e perdoou aquilo que era imperdoável, a importância é nossa também. Bom, então eu quero passar a bola aqui agora para a Carla. Ô, Carla, pensando sobre perdão e mansidão, dentro do que nós estamos falando, essa escada, subindo os degraus aqui, né? Por que perdoar? E como perdoar pecados aí que parecem perdoáveis? Aí a gente já começa, a gente passa para a segunda parte, né, da questão da mansidão. Então, primeiro a gente estava falando da mansidão nossa para com Deus, né, de moldar o nosso próprio caráter. Mas a mansidão também, ela é, né, um exercício. Então, tem a nossa mansidão com o próximo também. Inclusive, foi até um puritano que disse isso. Você lembra? É aquele que disse quando o pecado é amargo. É o Thomas Watson. Watson. Ah, esse mesmo, pastor. O senhor lembra a frase? A frase é que enquanto o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce. Esse mesmo. Então, esse mesmo puritano, ele colocou a relação da mansidão com o próximo em 3 tópicos. Então, um deles era de tolerar as ofensas, né? E aí, pode até ser que nessa parte, a gente tenha alguém que ache, nossa, mas realmente o cara manso é aquele que foge, né? Que se deixa ser dominado, né? Que deixa os outros montarem nele. Mas na verdade não, né? O nosso próprio exemplo de tolerar as ofensas é Cristo, né? Ele morreu uma morte de cruz, foi humilhado, foi rejeitado, foi maltratado, mas ele sabia que ele estava cumprindo o plano de Deus, né? Então, diante de, enfim, várias ofensas que o próximo possa cometer com a gente, nós temos que ter um caráter de mansidão, de não retrucar, que aí é o segundo tópico dele, que é não pagar mal com mal, né? De confiar na justiça divina, nós sabemos que nós podemos descansar na justiça divina e não querer tomar a justiça com as nossas próprias mãos. E o terceiro tópico é justamente o que o senhor puxou, né? Que é de perdoar uns aos outros, né? Nós fomos perdoados por Cristo, né? Nós que não merecíamos nada, tínhamos uma dívida gigante, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio dos Misericordiosos, né? E Deus nos perdoou, né? Por meio de seu Filho, isso teve um preço muito grande, então nós exercemos nossa mansidão também, perdoando o nosso próximo quando ele nos ofende. Muito bom. Ulisses, você lembra de exemplo de alguém mansidão na Bíblia? Jesus e o próprio Moisés também, né? Fala que Jesus mesmo se descreve como manso, que ele foi insultado, humilhado e traído, mas mesmo assim ele ficou calado. E aí pode pensar que o Cristo fez foi covardia, mas na verdade foi uma coragem espiritual. E também tem de Moisés, né? Que quando os irmãos deles ficaram questionando ele e tudo mais, ele ficou em silêncio, porque ele esperou o juízo de Deus sobre os irmãos dele. E mesmo quando o juízo de Deus foi em cima dos irmãos, ao invés dele ficar caçoando deles ou rir, ele orou para Deus para curá-los. Então, combina bem com o que a Carla disse também sobre essa questão de perdoar o próximo. E ele fez isso, ele pediu para Deus para curar os seus irmãos. E mostra que a mansidão não diminuiu a liderança de Moisés, né? Mostra que mas aprofundou mais ainda a liderança dele. Muito bom. E tudo isso feito em amor também, Em amor. né? Porque às vezes a gente vê... Os exemplos bíblicos nos mostram isso, né? Que mostram muita obediência, mas também, às vezes, cumprimento de ordem, enfim. Parece que passa a ideia, talvez, né? Alguém possa ver isso como
uma ordenança mesmo. Estou cumprindo porque é meu dever. Mas na verdade não, a gente deve fazer isso, exercer isso em amor, né? Pensando que nós temos um coração transformado. Muito bom. Eu ia até já encerrando essa primeira parte aqui, e em nada disso, como elas falaram, diminuíram Jesus e Moisés, né, e tantos outros, os sermãos. Então não diminui a gente, né? Pelo contrário, né? Deixa a gente mais forte, deixa a gente mais capaz de não só reconhecer quem nós somos, mas de lidar com as coisas, né? E como a gente comentou, essa capacidade que nos é dada como bênção de Deus, ela não só ganha a batalha interna nossa, né? Porque se a gente controla quem a gente é pelo poder do Espírito Santo, por esse fruto do Espírito Santo, a gente vence essa batalha, a gente nega quem nós somos, né? E não somente isso, mas a gente manifesta isso nas ações cívicas, né? Então são dois ganhos que nós temos referente a essas bem-aventuranças e a essa especificamente que nós estamos tratando. A nossa vitória interna por Cristo, né? Obviamente, né? Deus nos dá essa bênção da mansidão. Então nós ganhamos Jesus Cristo ganha essa luta que nós lutamos contra nós mesmos. Nós acabamos negando quem nós somos, porque nós somos irritadiços ou nós somos apáticos. E não é esse o plano. E outra coisa quem ganha são as nossas ações cívicas, né? Então a gente não só vive uma vida de apatia, uma vida de irritabilidade, ou fazendo da nossa razão uma serva da casa, né? Como a gente já falou algumas vezes, de que as nossas ações impuras e as nossas ações que são fora do padrão de Deus manifestam a nossa vida. Então, tudo isso casa, né? E nos torna mais próximo de quem Cristo quer que nós sejamos. Na verdade, precisa de muita força para ser manso, né? Você Tem que ser forte para ser manso. A gente precisa se livrar de nós mesmos. É verdade. Uau, que fechamento poderoso, né? A mansidão então nasce de um coração moldado pela graça. E é interessante porque essa graça nos impulsiona para a próxima bem-aventurança, que daqui a pouco nós vamos falar que bem-aventurados os misericordiosos.